Agradeço a presença de todos no evento promovido pela Faculdade PEL, professores convidados, clientes. É um prazer grande estar fazendo a abertura para essa faculdade, no evento específico de ortodontia, que é a nossa área de formação. Embora hoje eu exerça, como falou o professor Dalmir, atividades um pouco mais vinculadas à pesquisa e desenvolvimento de inovação e tecnologia, para a área biomédica como um todo, não especificamente para a odontologia e ortodontia, a gente tem procurado aplicar bastante desse conhecimento que vem de outras áreas dentro do protocolo ortodôntico. O tema que eu gostaria de apresentar a vocês é um dos títulos de um livro que a gente publicou, que é Prática Baseada em Evidências. Me permitam só colocar 100 aqui, por favor. É Prática Baseada em Evidências, que é um protocolo que busca trazer a incorporação do método científico para as práticas biomédicas de modo geral. Com qual sentido? Com o objetivo de nós tentarmos elevar o máximo possível ou elevarmos por meio do método científico a eficácia das nossas intervenções. Então eu pretendo mostrar para vocês, trocar uma experiência sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos tentando desenvolver tecnologias relacionadas à computação de dados também para uso dentro da área biomédica e da ortodontia. Já estamos com vários projetos funcionando nesse sentido e até muitos que nós deixamos de uso em teste gratuito para que os ortodontistas tenham acesso. E o nosso grande objetivo dentro desse processo é buscar uma meta de tratamento ortodôntico estável. Por que não? Até falava com o professor Jurandir Barbosa, agora no início da manhã, e ele falou uma frase, como sempre ele fala, uma frase que me chama muita atenção, por isso ele é chamado de professor, né? Ele me falava, o difícil é você às vezes quebrar preconceitos estabelecidos que vêm de muito tempo, como para nós o próprio uso da contenção ortodôntica. É um protocolo estabelecido, sem dúvida nenhuma, mas a pergunta é, por que não tentarmos melhorar dentro do nosso protocolo técnico a eficiência das intervenções para buscar a finalização de um caso estável sem uso de contenção? Difícil ouvir isso pela primeira vez. O professor Jurandir já me alertou, eu já estou tranquilo também, professor. Então é essa abordagem que eu gostaria de fazer para vocês, mostrar essa filosofia e como nós estamos conduzindo nossa linha de investigação e filosófica sobre esse assunto. Agradeço ao professor Dalmir pela amizade, pelo convite de estar nesse evento, pela possibilidade de ser um colaborador da Faculdade PEL. É uma faculdade que nós sabemos no Brasil é uma dificuldade você ter um empreendimento dentro da iniciativa privada, com tantas barreiras que nos impõem, mas o professor Dalmir consegue fazer isso, principalmente com uma característica particular dele, que é a questão ética e moral na formação dos alunos, não apenas comercial. Então eu agradeço ao professor Dalmir essa oportunidade. Como antecipava os senhores, quando nós falamos de prática baseada em evidências, nós queremos trazer a melhor evidência científica para dentro das intervenções clínicas. Ocorre que nos últimos anos, diria na última década, nós temos um aumento do volume de publicação e é justamente dentro das fontes publicadas que nós procuramos identificar evidências absolutamente grande. Esse aumento do número de publicações, ao contrário que parece no primeiro momento, em que nós temos um maior número de evidências, ele se tornou inverso. Nós temos hoje uma maior dificuldade para localizar boas publicações, que são sinônimos de bons níveis de evidência, para basear a nossa prática clínica. Porque antes nós tínhamos um número muito pequeno de publicações. Nosso universo de informação estava ali. Hoje não. Hoje é literalmente impossível para que um profissional possa acompanhar até a sua área de especialidade dentro de todo esse universo de publicações que são colocados no mercado a cada ano. Então a questão é, como nós conseguimos escolher as melhores publicações, diga-se, as melhores evidências para nortear a nossa prática clínica? E eu vou mostrar para vocês o efeito que isso gera dentro das nossas intervenções. Repito novamente as palavras do professor Jurandir. Muitas vezes nós recebemos uma informação, seja por meio do que a gente chama de argumento de autoridade, ou pela leitura de um artigo que não gera um nível de evidência tão satisfatório,
E nós passamos a adotar essa conduta. E nem sempre ela é a melhor evidência, mas nós estamos convictos que estamos fazendo o melhor possível pelo nosso paciente. Então é aquele ditado, digamos assim, popular, que diz que o caminho do inferno é pavimentado por boas intenções. O fato de um profissional, o fato de um ortodontista ter uma boa intenção em tratar seu paciente, não quer dizer que ele esteja fazendo o melhor por esse paciente. Aí entra a prática baseada em evidências. Hoje nós estimamos que num prazo de 5 a 7 anos, o volume de informação, poderíamos dizer especificamente dentro da especialidade de ortodontia, dobra. E dentro desse aumento de volume de informação, muitos dos nossos conhecimentos são revisados ou revistos. Vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre esse tipo de situação. Ocorre que quando nós avaliamos a área biomédica em geral, nós temos hoje estimado que em torno de 35% das evidências publicadas sustentam as intervenções, apenas 35%. Isso considerando toda a área biomédica. Vamos fazer uma correlação para você entender melhor isso. Você vai no médico e te prescreve um medicamento. Você faz uso do medicamento conforme a prescrição e os sinais e sintomas não apresentam remissão. Você liga para o seu médico depois de uma semana e ele substitui o medicamento por um outro. A pergunta é, por que ele já não prescreveu o segundo medicamento da primeira vez? Porque é um método que se chama tentativa e erro. O profissional tenta, se não der certo, ele faz uma segunda opção. Esse é um tipo de conduta de baixo nível de eficiência. Por quê? Porque nós cometemos, geralmente, muitos equívocos e que geram efeitos colaterais ou sequelas do nosso paciente que não podem ser recuperadas, ou até limitam o nosso desempenho em relação ao tratamento. Mas essa é a realidade científica atual. 35% do que nós fazemos na área biomédica é lastreado, é fundamentado em evidência científica. O resto, não, é tentativa e erro. Dentro das especialidades técnicas, como a ortodontia, nós gostamos muito da parte técnica, esse problema se agrava, porque nós fundamentamos muito mais no conhecimento técnico do que na base científica para sustentar essa técnica. Mas eu posso te falar isso como um argumento retórico, mas seria muito interessante se eu fizesse o que eu estou literalmente professorando, ou seja, apresentar uma evidência sobre isso. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os professores da Faculdade de Bel, o professor Rinaldo, o professor Márcio, o professor Dalmir, alunos de pós-graduação, sempre tentamos imprimir dentro da escola um nível científico, uma fundamentação científica e um nível de reflexão bem crítico, e fizemos um estudo. A pergunta era o seguinte, o problema de pesquisa era o seguinte, qual é o nível de evidência que sustenta as intervenções na especialidade de ortodontia no Brasil? Eu não quero saber quais são as técnicas de ortopedia. Desculpa, ortopedia. Não quero saber as técnicas de ortopedia, eu quero saber qual o nível de evidência que sustenta a eficiência daquelas técnicas. Legal, vamos fazer então um estudo sobre isso. Como é que nós conduzimos a parte metodológica desse estudo? É um estudo de revisão, nós fomos atrás das fontes publicadas sobre o assunto, nós levantamos simplesmente 4.000 artigos. Não foi uma revisão de 30, 40, 80 artigos, nós revisamos 4.000 artigos, um por um, sobre o tema ortopedia, entre os anos de 2000 e 2013. Nós quase extinguimos o assunto que foi publicado nesse decênio, dentro das revistas dos periódicos brasileiros. Olhem que interessante o que a gente encontrou. Se vocês observarem o gráfico em forma de pista superior, a parte lilás são artigos que assumem uma metodologia, um desenho metodológico, que nós chamamos de relato de caso clínico. Hoje, para a comunidade científica a nível internacional, relato de caso clínico e pesquisa bibliográfica não é pesquisa científica, não se configura como uma evidência científica. Isso porque nós não temos a composição de uma amostra, de estatística, ou preceitos metodológicos que a gente chama de cegamento, randomização. Então, como não existem esses preceitos, essas formalidades metodológicas, nós não temos esse tipo de artigo como uma fonte de informação relevante para a aplicação na nossa clínica. Mas percebam que mais de 50% dos artigos publicados no Brasil têm essa metodologia. E, logicamente, isso fundamenta muito da técnica do profissional. Se vocês observarem a área verde e as pequenas fatias azul claro e laranjado, são artigos também que a gente chama de baixo nível. São as pesquisas bibliográficas em verde, ou o próprio argumento de autoridade, como se eu chegasse aqui e dissesse minha experiência é. Mas a minha experiência não fundamenta a técnica.
ou eu tenho uma evidência fundamentada no método científico, ou a minha experiência é tentativa e erro. Então, nós temos a clara percepção do gráfico, e com exceção da área em azul escuro e do pequeno segmento em vermelho, todas as outras publicações são de um baixo nível de evidência, mas elas estão sendo publicadas dentro das nossas revistas. Então, nós começamos a ficar um pouco preocupados com o nível de evidência que sustenta, por exemplo, essa modalidade, essa especialidade que eu trouxe como exemplo a vocês. A área azul escura do gráfico são estudos já de médio rigor científico, são estudos de caso e controle. E apenas a pequena área em vermelha, que corresponde a no máximo 5% do gráfico, são estudos de alto nível. São aqueles que eu diria aos senhores: procurem esse tipo de informação para basear a sua técnica clínica. Aí você vai estar utilizando mais alto nível de evidência. E isso vai mudar muito seus conceitos pré-estabelecidos. Perfeito? Agora, vejam o gráfico abaixo qual o reflexo disso na intervenção do profissional. Nós fizemos um gráfico aqui tentando avaliar quando ou em qual estudo o autor vê o efeito esquelético da ortopedia, efeito esquelético com limites ou apenas efeito dentoalveolar. E os estudos mostram que quanto menor o nível de evidência, estudos de caso clínico, maior a impressão do profissional que ele conseguiu um efeito esquelético no seu tratamento. E apenas quando o rigor do ensaio clínico é adotado, é que o autor conclui que o maior efeito que se observa é apenas dentoalveolar. Então vejam que quanto menor o nível de evidência, mais o autor tem a impressão que o efeito esquelético e vice-versa. Mas não sou eu que estou falando isso. São os estudos publicados nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente vê então o efeito do nível de evidência sobre a prática clínica do profissional. Então, dentro da base em evidências, da prática baseada em evidências, nós não queremos defender uma técnica, em absoluto. Nós queremos saber a verdade sobre essa técnica, independente se ela for positiva ou negativa, porque é isso que vai aumentar a eficiência do nosso tratamento. Entendeu, doutor? Perfeito? Quer que eu repita? Sem problemas? Ótimo. Muito bem. Quando eu falo a vocês em níveis de evidência, então eu tenho que dar uma fundamentação para que vocês entendam como funciona esse protocolo, que é internacional e para qualquer área biomédica. Ele é o mesmo utilizado na odontologia, na medicina, na enfermagem ou na farmácia. E se resume nesse quadro. Hoje nós fazemos uma correlação entre o nível de evidência, que está relacionado à modalidade do artigo, ao desenho metodológico do artigo publicado, e se ele é recomendado ou não clinicamente. Então, os estudos de mais baixo nível de evidência, como eu falei que são estudos de caso, revisão de casos clínicos, eles são artigos que hoje se consideram na comunidade científica internacional como artigos que têm ausência de evidência. Aquela informação não pode ser utilizada, não deve ser aplicada à prática clínica. Nós chamamos então de grau de recomendação clínica E, é o mais baixo nível. Do lado oposto, nós temos os graus de recomendação A, que hoje nós dizemos, até por questões jurídicas, que são recomendações obrigatórias. Por quê? Porque você, cirurgião dentista, como profissional de meio, não tem a obrigação legal de assegurar o resultado do seu tratamento. Isso devido às inúmeras variáveis que um tratamento ortodôntico tem. Mas você tem a obrigação legal de prestar aos seus pacientes os melhores meios para atingir esse resultado, independente se ele vai acontecer ou não. Mas quando um juiz de direito, no caso de um processo legal, vai avaliar se o profissional ele adotou as melhores práticas clínicas, os melhores meios, como é que ele faz isso? Exatamente por esse tipo de situação. Ou seja, ele quer saber se a sua técnica tem evidência publicada e se essa evidência publicada ela foi baseada num tipo de desenho metodológico de alto nível, como, por exemplo, no nível de evidência mais elevado, que são os ensaios clínicos randomizados. São aqueles estudos feitos em seres humanos e com todo o rigor metodológico para sua condução. Então, o tipo de desenho metodológico gera diferentes níveis de evidência e isso vai gerar diferentes graus de recomendação. Ok? É mais ou menos esse o fundamento da prática científica utilizada atualmente. E essa prática, ela é recomendação hoje, que eu diria, universal. Ela é recomendada no seu país pelo Ministério da Saúde, vocês têm um portal do Ministério sobre isso, pela World Health Organization, pelo NCBI, pela American Association of Orthodontics. Então, todas essas entidades recomendam que o profissional adote práticas científicas
na fundamentação das suas intervenções atualmente. Ok? E a American Association faz uma colocação muito interessante, né? Exatamente sobre essa mudança de paradigma que eu conversava inicialmente com o professor João, de você conseguir fazer a transição de uma prática mais técnica para uma prática mais científica. Essa situação, ela se baseia muitas vezes no preconceito que nós trazemos desde o tempo de pós-graduação já uma formação específica e não percebemos que a ciência avançou rapidamente, como eu mostrei no primeiro slide. Hoje, em questão de 10 anos, nós começamos a dobrar, triplicar o volume de informação. E o profissional não consegue acompanhar de forma tão simples mais a geração dessa informação. Então, eu digo que o fato de muitos profissionais acreditarem em determinada premissa não significa que essa maioria seja correta. Porque nós temos apenas muito pequenos artigos publicados e você tem que ficar muito atento e ter até uma gama de conhecimento para conseguir identificar esses requisitos metodológicos. Dentro, então, dessa fundamentação inicial, trouxe para vocês sobre o que é a prática baseada em evidências, o que nós estamos tentando fazer hoje é buscar a estabilidade dos tratamentos, sem uso da contenção, faltando exatamente no aumento da eficácia das intervenções e fazendo isso por meio da identificação, do levantamento, da localização e da aplicação do maior rigor científico em cada fase do tratamento. Ou seja, em outras palavras, eu diria assim, nós queremos contestar toda a informação de uso clínico que não tem uma evidência satisfatória, sustentável e transuportável. Então, se eu não acho evidência, eu começo a contestar essa informação. Eu não aceito ela como verdadeira. E o meu problema de vocês, obviamente, nós temos muito pouca evidência publicada de alto nível para suportar nossas intervenções clínicas, como eu mostrei. Se na área biomédica como um todo, ela não ultrapassa 35%, na ortodontia nós temos menos evidência ainda. Então, essa é a grande dificuldade de você sustentar cientificamente grande parte das nossas intervenções. Então, nós queremos avançar nesse contexto. Como é que nós começamos a fazer esse processo? Primeiro, eu faço uma provocação para fazer essa transformação e tentar quebrar alguns preconceitos dos senhores. Gente, nós estamos aqui num congresso sobre aparelhos autoligados, né? Me parece ser uma prática bastante eficaz, uma tecnologia avançada dentro da ortodontia. Mas a pergunta que eu faço ao professor é: se a gente usa aparelhos de tão alta performance, por que a gente não busca também uma estabilidade no final do tratamento? Por que não? Onde é que está o preconceito que nos impede de começar a investigar essa possibilidade? Seria uma coisa bem provocativa. Excelente. Bom, se nós conseguirmos fazer a transição desse protocolo, então façamos uma segunda análise das nossas condutas. Nós colocamos vários tipos de contenção. E os senhores podem buscar na literatura e vão encontrar diversos tipos de artigos mostrando como é a técnica de você colocar contenção 3x3, contenção removível, contenção que se chama higiênica, mas que vocês percebem que não é muito higiênica. Existe um outro artigo descrevendo a técnica, mas eu não quero a descrição da técnica, eu não preciso. Eu quero a fundamentação científica de que essa intervenção é a melhor prática clínica, que ela é eficiente. Fazer a técnica, perfeito, receita de bolo. Mas eu quero a fundamentação científica. Me mostra a fundamentação científica que isso funciona. Quando a gente vê uma contenção dessa tipo higiênica, ela parece muito bacana. Está bonita, está bem adaptada, até a gengiva parece bem. Mas no momento que você remove essa contenção, você percebe que a quantidade de resina que fica na lingual dos dentes, muitas vezes apresenta um volume satisfatório, o que começa a trazer, como vocês podem perceber, alterações já na parte gengival, na inflamação gengival. Esse é o aspecto da remoção da contenção. Então eu provoco os senhores, vamos pensar cientificamente. Nós colocamos a contenção. Quanto tempo o nosso paciente mantém a contenção? Vocês acham que quando a contenção cai, todo paciente volta ao seu consultório? Se isso é verdade, por que pacientes de outros profissionais vão ao seu consultório com a contenção solta ou com recidiva? Por que eles não foram no profissional que fez o tratamento? Você acha que o teu paciente, quando a contenção sai, ou o caso recidiva, ele volta em 100% dos casos da sua clínica? Ou ele procura outro profissional e você nem tem conhecimento? Será que nós não estamos mascarando
uma situação que nos parece muito cômoda e confortável, eu acabei meu tratamento, eu fui minha contenção e estou com 100% de sucesso nos meus casos clínicos. Será que realmente isso acontece? Provavelmente não. Né? Segunda questão, segunda provocação é, será que a contenção, quando ela fica por longo período, ela realmente está promovendo saúde para o nosso paciente? Ou será que nós temos, na maior parte dos casos, esse tipo de gengivite, ou talvez um avanço de uma periodontite, dependendo da situação da contenção? Será que isso é promover saúde? Mas o que nós queremos com a ortodontia? Só alinhar dente ou promover saúde? Será que a ortodontia se limita em alinhamento dental, posicionamento dental? Será que nós não estamos esquecendo de uma visão um pouco mais ampla em relação ao tratamento ortodôntico, que é a promoção da saúde do nosso paciente? E a partir do momento que eu dificulto escovação, higienização, passagem de fio, etc., eu estou fazendo algo inverso à minha intenção de promoção de saúde, fica a provocação. Eu não sei. A consciência de cada um de nós é que vai ter que avaliar. Isso é o bacana da ciência. É a gente contestar a nossa própria conduta. Porque se para nós estiver tudo certo, tudo bom, então a ciência acabou, não há para onde nós avançarmos. Mas nós estamos aqui justamente para questionar. Então, a única coisa que eu não quero trazer para vocês aqui é a solução. Eu quero trazer problemas. Eu quero que vocês não durmam hoje à noite. Né? A solução que vocês acharem, vocês me dizem que eu também quero. É para isso que depende a investigação científica. E uma terceira provocação. Muito bem, se eu aceitar, pelo menos inicialmente, a ideia de tentar buscar um tratamento estável, sem uso de contenção, que seja lastreado pelo método científico, de modo a aumentar a eficiência das minhas intervenções. Será que eu preciso ter um tipo de bracket específico, utilizar um tipo de sistema? Existem sistemas que tornam possível e outros não? Aí é que vem a marcha da ciência. Não! Você pode usar qualquer tipo de sistema mecânico, biomecânico que você deseje. Basta nós começarmos, então, a reavaliar a parte científica de algumas fases do protocolo. Claro que essas fases científicas do protocolo, elas envolvem desde diagnóstico, da parte técnica de tratamento, do prognóstico, que é pouco usual na ortodontia. Vocês já perceberam que nós não falamos muito de prognóstico, nós falamos de tratamento. Acabou o tratamento, acabou nossa responsabilidade. Mas será que todos os tratamentos, invariavelmente com uma oclusão diferente, com pessoas diferentes, em idades diferentes, eles têm o mesmo comportamento após o tratamento? Você realmente acredita nisso? Que é universal? Então, nós pouco falando de prognóstico. Nós podemos prognosticar dentro da ortodontia também comportamentos diferentes para casos ortodônticos diferentes. São entidades diferentes.